só o Flamengo que trabalha, não é só o Botafogo que trabalha, tem que trabalhar também. Então, a parte anterior do curso falou sobre a equação de Dirac. Ela, na verdade, ela, de certa maneira, ela cumpre dois requisitos. Assim. Ela é ilustrativa, né, da importância que tem você considerar outras representações para o grupo de Lorentz, tá certo? E essas outras representações, no mínimo, já tiveram, né, aplicação física, né, direta, no mínimo, né, assim, historicamente. A importância histórica da equação de Dirac é imensa, né? É uma primeira tentativa razoavelmente bem sucedida de criar uma teoria quântico-relativista, né? E a base para a eletrodinâmica quântica, né? Esse é um lado da história. O outro lado da história é o seguinte: se a gente olhar para as equações de Maxwell, né? Aí vamos pensar nas equações de Maxwell, na versão curta delas, a versão invariante relativista, mais rápida. Você escreve uma fórmula com todas as equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell já dão a suspeita para a gente de que a gente está lidando com um sistema dinâmico de infinitos graus de liberdade. Certo? Quer dizer, o que é o campo eletromagnético? Né? É uma regra, até o momento é uma regra, né, que a cada ponto do espaço-tempo te atribui um certo campo vetorial que carrega uma representação do grupo de Lorentz. Estou falando aqui do potencial, quadro e vetor potencial. Né? Então, você pode encarar esse quadro e vetor que você tem que escolher em cada ponto do espaço-tempo como um grau de liberdade de um certo sistema, uma coordenada generalizada de um certo sistema. Que sistema é esse? Né? Você não tem sistema de 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade. Aí você bota N partículas com 3 graus de liberdade cada um, você tem 3N graus de liberdade. 3N coordenadas generalizadas. Né? Então, em princípio, não tem nada que te impeça de imaginar um sistema que é descrito por tantas coordenadas generalizadas que elas têm que ser parametrizadas de maneira contínua ao longo do espaço-tempo. Tá certo? Um exemplo disso, né, como nós vamos ver nessa parte agora do curso que está começando, é o campo eletromagnético. Outro exemplo disso é o próprio campo de Dirac, tá certo? Que a gente acabou de ver, né, o campo que satisfaz a equação de Dirac, etc. e tal. Então, a nossa perspectiva aqui é encarar esses exemplos que nós vimos até agora, não são quaisquer exemplos, né? O campo eletromagnético e o campo do elétron, né? Associado com o elétron. Né? Encarar esses exemplos como exemplos de sistemas dinâmicos com um número infinito de coordenadas generalizadas. Tá certo? Então a gente está andando agora nessa direção. A gente vai observar como é que a gente descreve eficientemente um sistema como esses, tá? E mantendo, acima de tudo, mantendo a covariância relativista nessa história. Tem coisas que a gente adquiriu que a gente não quer perder. Né? Eu descobri que as transformações de Lorentz são uma simetria da natureza, então agora aguenta a natureza. Tudo que tiver, eu vou impor essa simetria aí, tá certo? Não vou abrir mão dela mais não. Tem um lugar, né, onde é possível, né, onde eu me inspirei originalmente para escrever isso, embora não esteja seguindo completamente o que está feito, é o Goldstein. O Goldstein acho que tem o capítulo 11, se não me engano, Goldstein. Eu não tenho certeza, capítulo 11.
Mas ele fala de sistemas dinâmicos de número infinito de graus de liberdade. Então, o que a gente vai fazer inicialmente aqui tem a ver com o Goldstein, tá certo? Eu acho que a melhor maneira da gente relaxar em relação ao assunto, né? Assim, falar, não é tão bizarro assim como poderia ser, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos supor, né, que eu tenha um conjunto de osciladores harmônicos. Em princípio, um conjunto discreto de osciladores harmônicos, N osciladores harmônicos. Cada um deles está colocado, né, numa posição que eu vou chamar de φ. Eu podia chamar de x, eu vou chamar de φ. Né? Princípio é φ de t, né? Então seria x de t. Esses caras têm massa m, né? E constante elástica k, né? Então, como é que você descreve esse sistema de osciladores harmônicos, faltou uma palavrinha, acoplados, né? Como é que você descreve esse sistema de osciladores harmônicos, por exemplo, em termos de uma lagrangiana? Como é que você escreve uma lagrangiana desse sistema? Você vai escrever essa lagrangiana assim, tá? A parte do T é bastante fácil, né? Você simplesmente escreve N sobre 2. Φ ao quadrado, essa é a energia cinética desses caras. E a energia potencial, né? Ela depende de várias coisas. Depende da posição do oscilador harmônico, né? Mas depende também do deslocamento relativo dele em relação aos vizinhos. Ele tem um acoplamento com os vizinhos. Eles não são osciladores harmônicos independentes, eles são acoplados. Então você tem, vamos dizer, você tem uma mola que acopla, se a gente quiser usar essa imagem, né? Tem uma mola que acopla o iésimo oscilador com o iésimo menos 1 oscilador e com o iésimo mais 1 oscilador. Né? Então interessa para você definir a energia potencial desse cara, os deslocamentos relativos entre esse cara e esse cara, e entre esse cara e esse cara que está aqui. Tá certo? Isso vai definir, né, que forças essas molas estão fazendo sobre a iésima partícula. Tá certo? Então, o potencial aqui na história, a gente escreve dessa maneira. Né? Esse aqui é o deslocamento relativo, né? A gente tem uma força que é proporcional ao deslocamento, né? Esse é o deslocamento relativo entre o iésimo e o iésimo mais 1. E também entre o iésimo menos 1 e o iésimo. Né? Você tem termos pegando todos eles. Né? Tá certo? Bom, essa história ela pode seguir por dois caminhos. Também. Uma delas vou ficar com essa descrição mesmo do oscilador harmônico, né, e desse conjunto de osciladores harmônicos, e está tudo certo. Né? Vou manter uma distância, né, de equilíbrio entre eles, etc. E tal, e
vou tentar descrever esse sistema mudando para aquelas coordenadas de modos normais, etc. e tal, né? Onde você vai chegar nisso? Você vai chegar no fônos, né? Essencialmente. Você vai chegar num sistema que é visto, conhecido na física da matéria condensada, tá certo? Para mais detalhes sobre isso, vocês podem ver o Cohen, por exemplo, né? O Cohen, você tem um tratamento de fônos que parte exatamente de um modelo como esse. O nosso trajeto é diferente, né? A gente vai tomar um limite aqui, o limite do contínuo. É o limite em que as posições de equilíbrio desse oscilador, aqui ninguém está sofrendo força nenhuma, né? Então você tem essas posições de equilíbrio. Φ menos 1, Φ mais 1, né? Φ 0, Φ 0 menos 1, Φ 0 mais 1. Né? Φ 0 e mais 1. Né? E você vai imaginar que essas posições de equilíbrio estão tendendo a um contínuo, não são mais um conjunto discreto, certo? Ou seja, que essas posições de equilíbrio vão ficar cada vez mais próximas até estarem praticamente coincidentes, certo? Então a gente vai tomar um limite que tem várias de epsilon, essa distância de equilíbrio, certo? Epsilon já é a bandeira, né? Está dizendo que ele vai para zero em algum momento. Nós vamos também considerar n tendendo a infinito, zero. Claro, quando o epsilon tender a zero, né, essa descrição aqui só vai se sustentar se você tiver infinitos osciladores. Então, se você tiver um trecho aqui populado de osciladores e mandar essa distância de equilíbrio para zero, você vai ter que ter infinitos osciladores nessa história. Né? Bom? Então, a gente vai tomar n tendendo a infinito, né? Epsilon tendendo a zero, e vou manter a densidade, é que eu vou manter. Vai ser n sobre epsilon e o módulo de ângulo. Vai ser kf. Certo? Então, quando você tiver um sistema contínuo, né? Aí entra a questão de corpos rígidos, etc. Você substitui essa coisa da força elástica pelo módulo de ângulo, né? Essencialmente. Então, o que acontece nessas circunstâncias? Né? N tendendo a infinito, N tendendo a infinito, epsilon tendendo a zero, densidade mantida constante, módulo de ângulo mantido constante. Certo? O que acontece é que essa coordenada φi de t, tá certo? A gente está colocando aqui, ela vai se transformar numa coordenada contínua. Esse i vai indicar a posição do oscilador ao longo dessa linha que você está vendo aí. Tá certo? Esse é o φi de t, vai virar esse limite do contínuo que a gente está colocando aqui. Então, o que acontece no limite do contínuo com esse sistema de infinitos osciladores é que essas coordenadas generalizadas se tornam o que nós conhecemos como um campo. Tá certo? Que campo é? Esse é outro problema. Depende das coisas que você impõe sobre o seu sistema, das simetrias que você impõe sobre o seu sistema.
mas ela se torna um campo, que é um negócio assim, a cada ponto do espaço e do tempo, eu estou associando um número, no caso de um campo escalar, por exemplo. Estou associando um número que vai me descrever uma coordenada generalizada associada com o sistema. Tá certo? Esse φ mais 1 menos φ, tá certo? Ele vira epsilon dφ dx. Né? Você divide isso por epsilon, né? Multiplica por epsilon, toma o limite quando esse i vira x, tá certo? Essencialmente, e você vai ter exatamente o derivado. E finalmente, depois, eu te procuro, mas deixa eu só te falar um negócio. Eu tenho uma coisa para fazer terminando a aula. Tipo, meio dia e meio, de repente. Pode ser? Aqui eu tenho uma somatória em I igual a 1 até N, somatória de I igual a 1 até N. Isso aqui vai ter que mudar também, porque o índice I fica um índice contínuo. Certo? Então, quando você multiplicar o somatório por epsilon, o que você espera obter é uma integral entre o início da tua cadeia de osciladores e o final, um dx. Seu somatório tem que ser substituído por uma integral em dx. Tá certo? Daí, a sua Lagrangiana vira isso aqui, né? Se quiser, a gente vai botar essa índice contínua, né? Nela. Você pode escrever ela assim, epsilon, Lagrangiana pode ser escrito como epsilon, somatório de igual a n sobre 2 epsilon, quadrado menos k epsilon sobre 2 e mais 1 ao quadrado sobre epsilon 2. Multipliquei por epsilon, dividi por epsilon, multipliquei por epsilon e dividi por multipliquei por epsilon sobre epsilon 2, que é 1 sobre epsilon. Né? E multipliquei por epsilon no final, então esse epsilon está entrando ali de intruso mesmo. Né? Tenho o direito de fazer isso, de colocar isso. E agora eu uso a história que eu disse, vou manter a densidade constante e o modo lagrangiano constante desse cara. Né? Então, essa Lagrangiana, ela tende a essa outra aqui, né? X A, x, o sobre 2, dφ ao quadrado, menos y sobre 2, dφ dx ao quadrado, que é uma integral de um novo objeto, que você pode chamar de densidade de Lagrangiano, certo? Que depende do seu campo φ originalmente, mas no exemplo específico depende só das derivadas. Depende de dφ dt e dφ dx, certo? Veja que a Lagrangiana em si, né, ela é escrita em geral como um somatório sobre todos os graus de liberdade. Se os seus graus de liberdade são contínuos, né, são continuamente parametrizados, sua Lagrangiana tem que ser escrita como uma integral. Daí a definição desse objeto que nós estamos chamando de densidade Lagrangiana. Tá certo? Não tem nada demais, né? Vamos dizer assim. Se você pensar, isso vai ser um pensamento que nós vamos manter aqui ao longo desse curso. Né? Se você for pensar que um campo, né, é o limite no contínuo de um sistema de infinitos graus de
a somatória que você tinha lá sobre todos os graus de liberdade tem que ser substituída por integral mesmo. Beleza. Aqui vocês devem ter reparado, eu defini o ρ, que é o m sobre epsilon, defini o y, que é o k epsilon, que é justamente o limite, quando o epsilon tende a zero, desses caras que dão uma densidade módulo de Young infinitos, né? Certo? E o sistema. Bom, isso é um jeito de mostrar para vocês como é que um campo pode ser visto como um conjunto de coordenadas generalizadas. Tá certo? Ou seja, um conjunto de graus de liberdade aptos a descrever um certo sistema dinâmico. Ok? Pausa para meditação. Né? Mas o campo são as próprias coordenadas? Sim. Essa que é a ideia. No futuro, se você resolver quantizar, né, você vai pegar esses graus de liberdade e quantizá-los. A regra para você fazer quantização, né, é você pegar os graus de liberdade que você tem, classicamente, e associar com operadores. Tá certo? Que operadores que você vai associar é a álgebra obedecida por esses graus de liberdade clássicos, que é a álgebra dos parênteses com a som, que vai definir a álgebra dos comutadores no nível quântico. Tá certo? Essa é a ideia central. Né? Mas a gente não está falando em quantização. Aqui a ideia é simplesmente encarar o campo como coordenadas generalizadas do sistema dinâmico, genérico. Tá certo? O nosso ponto de vista, nesse sentido, é um ponto de vista clássico. Tá certo? Esse clássico aqui não quer dizer H cortado indo para zero. Tá certo? Quer dizer só isso. Quer dizer pegar coordenadas generalizadas, né? Entender o campo como um conjunto de coordenadas generalizadas num certo sistema clássico. Certo? É assim que nós vamos rapidamente, daqui a pouco, encarar o campo eletromagnético e o próprio campo de Dirac. Certo? Bom, tem mais um ingrediente para a gente colocar aqui, que é o seguinte. Aqui você vê que a lagrangiana, a densidade lagrangiana, depende de φ dt, de φ dx. Ok. Será que eu posso dizer que isso daqui é uma dependência em φ do tipo d mi φ? Não. Não posso dizer. Porque essa combinação de d mi φ não aparece de maneira covariante aqui. Você aparece com um coeficiente aqui na frente do dφ dt ao quadrado e um coeficiente na frente do dφ dx ao quadrado. Isso não é d mi φ. D mi φ é φ ponto mais não pode ser assim. Desculpa, d mi φ, né? Se você vê como um vetor, né? Ele é um cara que tem essas componentes, φ ponto, dφ dx. Né? E d mi φ é uma coisa que tem que ser escrito assim, φ ponto ao quadrado menos dφ dx ao quadrado. Não é essa a combinação que entra ali. Entra um ρ aqui na frente e um y na frente. Então, esse negócio que está aparecendo aqui não é covariante de Lorentz. Esse é um sistema físico que não possui variância de Lorentz. Você pode ter dependência da sua densidade lagrangiana das derivadas do campo, no próprio campo, sem que esse sistema seja covariante de Lorentz. Esse é exatamente o caso aqui. A descrição dele não é uma descrição covariante de Lorentz. Para que ela seja, vai ser preciso, e isso a gente vai ver mais um pouco na frente, né, que a nossa ação, e talvez mais especificamente a densidade lagrangiana,
se comporte como um escalar perante transformações de Lorentz. Certo? E é isso o nosso próximo requisito. Né? Salve. Estou exatamente na hora que eu apaguei. Você poderia ter pelo menos dado uma olhada, né, cara? Mas eu tirei essa chance. A gente está falando de um sistema de número infinito discreto de graus de liberdade e da transição desse sistema de um número infinito discreto de graus de liberdade para um número infinito contínuo de graus de liberdade, que vai definir o campo. Vamos dizer assim, aquela ali eu não vou apagar, vou deixar daquele jeito. Inicialmente você tem isso aqui, é um conjunto de N osciladores harmônicos. A gente fez um limite, imaginando que essas coordenadas φ eram as coordenadas de posição de cada um dos osciladores harmônicos. Epsilon representava a distância de equilíbrio entre eles. A gente fez um limite quando esse epsilon tendia a zero. E a densidade permanecer constante, a módulo de âmbito permanecer constante. Aí você termina numa lagrangiana de campos. E o comentário aqui é que essa lagrangiana não era invariante de Lorentz, não produz equações de movimento invariantes de Lorentz. Certo? Então, para você produzir uma coisa, equações de movimento covariante de Lorentz, a gente vai ver que tem um requisito interessante, justamente onde que você tem uma invariância, um comportamento da lagrangiana como escalar, certo? Por essas transformações. Então, nós vamos pensar, em geral, quando a gente estiver falando de 4 dimensões, 3 dimensões espaciais, uma dimensão temporal, a nossa lagrangiana não vai ser mais uma integral sobre dx isoladamente, mas vai ser uma integral sobre o volume, sobre d3x. Agora, ao invés de ser um grau de liberdade por ponto da reta, é um grau de liberdade por ponto do espaço tridimensional. Né? E dependência, né? Mais geral que você pode imaginar vai ser a seguinte: você vai ter um conjunto de campos, tá certo? Φ, tá certo? A gente já lidou com essa situação, né? A gente já lidou com o campo eletromagnético, que eram 4 componentes do potencial vetor, A0, A1, A2, A3, cada um deles é um campo, né? E a gente já lidou com o campo de Dirac, que também eram 4 componentes, psi1, psi2, psi3, psi4. Cada um deles é um campo psi1, psi2, psi3, psi4 e xp, tá certo? Então, a gente está imaginando que, em geral, eu vou ter vários tipos de campos, né, aparecendo na minha lista da lagrangiana. Eu vou imaginar que eu tenho também, acompanhando esses tipos de campos, as derivadas, né, associadas com eles. Né. Você vê que você tem que ter pelo menos derivadas temporais, né? Para você ter dinâmica, você tem algum tipo de dinâmica. Isso é bem claro dentro do formalismo lagrangiano. Né? Você precisa do termo cinético, caso contrário, suas equações são as equações de minimização do potencial. dv dφ igual a zero, dv dx igual a zero. Agora, como você tem, em princípio, você está querendo impor covariância de Lorentz, se você tiver a derivada temporal, você tem que ter as outras derivadas espaciais juntas e entrando nessa combinação, como um quadrivetor, de qualquer forma. Então a gente está propondo que as lagrangianas que a gente vai considerar possam envolver diversos tipos de campos e depender deles mesmos e de suas derivadas. Né? Será que poderiam depender de derivadas adicionais? Por exemplo, se fosse, para pegar o análogo daqui, cara ali, né?
seria dizer que a Lagrangiana dependeria de φ dois pontos, φ dois pontos. Tá certo? A gente tem experiência com equações de Euler-Lagrange. As equações de Euler-Lagrange, esse cara que está aqui, que depende de φ ponto, né? Vamos dar um termo que é dl de φ ponto, não é isso? Isso aí é linear em φ ponto. Né? Isso vai ser ρ φ ponto. Aí você vai tomar derivada temporal disso. Você vai terminar em φ dois pontos. Certo? Se você tivesse φ dois pontos aqui dentro, né? Não sei de que maneira especificamente, né? Mas uma maneira possível seria φ dois pontos ao quadrado. Pronto. Né? Você terminaria com as equações de movimento. dl de φ dois pontos aparecendo φ dois pontos, e você está tomando mais derivadas temporais desse cara. E você terminaria em φ três pontos, ou em φ quatro pontos, né? Coisa desse tipo. Então você terminaria com derivadas a mais. Tá certo? Derivadas a mais vão elevar a ordem da equação diferencial, da sua lei de Newton, vamos dizer assim. Você tem uma equação de segunda ordem, teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais, diz que você pode fixar essa solução univocamente, dando o valor inicial e dando o valor inicial da derivada também. Né? Você tem equações diferenciais de terceira ordem, você precisa também do valor inicial para aceleração. E também, se você vai aumentando a ordem, você vai precisando de mais e mais valores iniciais, né, para fixar essa história. Diz a natureza que a gente só precisa dos valores iniciais da posição e da velocidade. A natureza decidiu assim. Né? O Newton poderia ter escrito força igual a massa vezes aceleração mais não sei o que vezes derivada da aceleração mais não sei o que vezes derivada da aceleração. Mas ele não escreveu. Né? Se escrever só força igual a massa vezes aceleração não foi o suficiente. Né? Isso é uma observação experimental. Não tem jeito. Não tem um critério teórico para você não propor, né, que a sua lei de Newton não pudesse envolver mais do que a segunda derivada. Então, a gente vai imitar esse critério teórico aqui e pedir que apareça apenas a primeira derivada do campo dentro da Lagrangiana. É bom citar, pelo menos, né, que muita gente boa hoje em dia está estudando teorias com derivadas de ordem superior. E nesse caso, a sua densidade lagrangiana dependeria também de coisas como TI, enfim, coisas assim. Né? Você tem essas questões que a gente tem que colocar, que você precisa de condições iniciais, ou condições de fronteira, né? Adicionais para trabalhar isso, mas tem benefícios dentro disso daí, benefícios que dizem respeito essencialmente, né, à renormalizabilidade da sua teoria. Mas parece que a renormalizabilidade, se você não tomar cuidado, ela vai brigar com a unitaridade da sua teoria. Então, uma teoria como essa, em geral, tem um problema com a unitaridade, no final das contas. Para várias circunstâncias, algumas delas relacionadas com a gravitação, tá certo? Com a quantização da gravitação, as pessoas têm considerado teorias com derivadas de ordem superior. Só para avisar que o tema não é tão bizarro assim, tá certo? Dá para ver por aplicações modernas, contemporâneas, de você generalizar esse comportamento para aí. Nós somos extremamente conservador, para por aqui, nessa história. Isso fica parecendo um juízo de valor. Não, isso não é um juízo de valor. Tá certo? É só uma piada, pelo amor de Deus. Mais bom humor nessa vida. Né?
Aqui, em geral, você coloca, para generalizar a história da integral de x até xv, você pode colocar um certo volume tridimensional sobre o qual você está integrando. Não precisa ser o volume inteiro do espaço-tempo. Pegar em D4x? Não. Pega esse exemplo aqui, que é um exemplo de 1 mais uma dimensão. Tempo mais uma dimensão espacial, onde a gente localizou todos os osciladores harmônicos. Né? Olha onde é que a gente termina. Integrando dx, não em dx dt. E a razão é que isso daqui é uma lagrangiana. Entende? Se você for escrever a ação, né? A ação, aí ela é integral em dt da lagrangiana. Se você escrever a ação, a lagrangiana, como integral da densidade lagrangiana, é que você vai ter d de x da densidade lagrangiana. Então, d2x vai aparecer aqui desse jeito. Da mesma forma, a gente está propondo a nossa lagrangiana desse jeito, aí a nossa ação. Né? Vai ser integral em dt de L do mesmo jeito, né? E aí isso aqui vai virar integral d4x sobre esse volume V do L d4x aparece na ação. Né? Por isso que a condição de você ter uma simetria sobre o seu sistema físico é uma condição que você impõe na ação, no final das contas. A ação parece que já veio de berço preparado para contemplar a invariância de Lorentz. A lagrangiana, pura e simplesmente, ela vai se comportar como uma densidade espacial, certo? Vai se juntar a essa densidade temporal para montar um escalar. Bom, se a gente propôs, né, uma ação nessa forma, absolutamente geral, etc. e tal, o próximo passo é procurar saber como é que são as equações de movimento, né, desse sistema dinâmico. Né? Então, para isso a gente impõe, com imposição, mais uma vez, não há como deduzir isso. Isso aí é uma maneira de você propor as equações de movimento do seu sistema. E a gente justifica pensando, isso dá certo na mecânica de Newton. Né? Então, eu posso pensar em generalizar isso para a mecânica relativística ou para a mecânica de um sistema de número infinito contínuo de graus de liberdade. Né? A imposição em questão é de que a variação da ação em primeira ordem, né, é definida assim, S, φ C, mas dela, φ C, já digo que é φ C, ou seja, em primeira ordem, a ação é invariante. Ela só tem variação de segunda ordem em diante. Certo? Esse é um princípio variacional. Né? Você espera encontrar essa configuração φ C como resultado, né, dessa imposição que você fez de que a variação se anula em primeira ordem. Está claro que, por exemplo, se você fizesse isso com uma função, né, f de x, né, tem uma certa função f de x, você fala, eu quero que essa função seja invariante em primeira ordem perante variações em x. Então, eu quero que f de x mais delta x menos f de x seja de ordem delta x ao quadrado. Certo?
acontecer para qualquer X. Tá certo? Isso vai acontecer, né? Para se divide por delta x, multiplica por delta x, né? Então no limite, quando esse delta x é infinitesimal, o que você vai tirar é que BF dx é igual a zero. Mas isso vai ser igual a zero para algum x específico, não para todos os x. Tá certo? Então esse x específico, né? É um x que você localiza, né? De acordo com a função que você tem, você vai encontrar um x diferente. Né? E você vai identificar esse cara daqui, é melhor colocar assim, como um extremo. Né? Tá certo? Da mesma forma, quando você impõe que a ação, né, só varia em segunda ordem, né, perante uma variação arbitrária, né, que você faça, isso está impondo uma determinada configuração de campo específica, que nós estamos chamando de phi c, tá certo? Da mesma forma como aqui eu estou chamando de x extremo, tá certo? Então, esse critério, né, de você, como se diz, né, minimizar a ação ou extremizar a ação, tá certo? É um critério que eu posso sim esperar que vai me definir uma configuração específica. Essa configuração específica, baseada no que a gente sabe das leis de Newton, etc. e tal, né, e da equivalência do princípio de minimação com as leis de Newton, é a configuração clássica, a configuração que satisfaz as equações de movimento de Newton, tá certo? Então a gente espera que a gente obtenha equações que devam ser satisfeitas, que vão definir que condição, que quantidade φ c é essa, que configuração φ c vai ser essa, tá certo? Uma coisa a mais que a gente precisa impor, quando a gente impõe o princípio de minimação em geral, é que os extremos da nossa integração na ação, tá certo? Sejam mantidos fixos, tá certo? O análogo dessa condição que está aí vai ser o seguinte, que esse delta φ c de x para x pertencente à fronteira desse volume sobre o qual a gente está integrando, tá certo? Seja zero. A integral de ação não seria v cartesiano f, o limite de integração que está colocou o dt, né? Sim. O v talvez é x. Certo. Vamos chamar de perímetro. Né? Esse aqui é um volume tridimensional, esse é um volume quadridimensional associado. Tá certo? Então a gente precisa desses requisitos, a gente já sabe que a gente precisa desse requisito para deduzir as equações de movimento, no caso do princípio de minimação, no caso newtoniano. Né? A gente tem que ter imposições como essa também para deduzir o princípio de minimação no caso de número contínuo, infinito contínuo, grau de liberdade. Mais uma vez, se você aumentar o número de derivadas funcionais aqui, você vai precisar impor variações nulas também das derivadas desse cara sobre a fronteira do volume que eu estou. Tá certo? Beleza. Então, como a ação, né, depende de φ, de φ através do lagrangiano, a gente pode se perguntar primeiramente o que acontece com a lagrangiana quando eu faço uma variação da Kelvin. Certo?
eu posso expandir em série de Taylor, imaginando que delta phi c e delta d mi de phi c são muito pequenos, então isso vai ser o L de phi c d mi de phi c mais dl de phi c delta phi c mais dl sobra aqui são termos de ordem delta phi c ao quadrado. Né? Como eu não estou interessado nesses termos, eu estou impondo aqui essa variação de primeira ordem vai ser zero. Né? Então, vou colocar a coisa inicialmente assim. Tá? Esse cara que está aqui, né? O delta phi c, ele é dmi phi c mais delta phi c menos dmi phi c. Tá certo? Essa é a única definição plausível. Delta em questão, quem está variando? Quem está variando é a configuração phi c. Então, a derivada desse cara vai variar de acordo com a variação que a configuração está apresentando. Né? E esse cara vai cancelar com aquele, você vai ter que isso é um dmi de delta phi c. Certo? Então, efetivamente, como delta e dmi se referem a variações completamente independentes, uma variação na forma funcional, outra variação na dependência espaço-temporal, essas variações comuns. Certo? O meu raciocínio você pode aplicar lá na mecânica clássica, mas aí não é dmi, é derivada temporal, pura e simplesmente. Então, esse cara que está aqui, eu posso trocar, né, da dmi de delta phi c, e aí esse cara aqui eu posso substituir por dmi de dl dmi phi c delta phi c menos dmi dl dmi phi c delta phi c. Concorda? Se eu aplicar isso aqui, né, eu tenho essa derivada vai cancelar e o segundo termo que é o que está lá em cima. Então, o resultado vai ser que o L variando com tudo, né? Esse L aqui, né? Ele é o L sem variar. Observar, né, que se eu substituir essa variação que está aqui dentro da ação, né, dessa ação que está aqui, o que eu vou obter vai ser que a ação de phi de c é igual mais delta phi, tá? A ação funcional, né? Esse delta phi, eu vou explicar mais sobre o funcional mais à frente. Então, vamos dizer que essa notação aqui quer dizer que, aliás, eu já entreguei sem explicar antes, né?
que para eu especificar a ação, eu preciso especificar apenas essa função φ e c. Vou explicar essa função, a lagrangiana é uma regra para encontrar um certo número a partir dessa função, e depois uma certa função a partir dessa função, e eu pego essa função e eu tenho um número, que é a minha ação. A minha ação é um mapa entre φ, c e um número. Se eu tiver uma configuração de campo φ e c, a ação me devolve um número. Né? Nesse sentido, coisas que fazem isso, que pegam uma função inteira e te devolvem um número, são chamadas de funcionais. Tá certo? Então, a ação é funcional. Esse funcional, né, ele vai ser dessa forma, né? Integral sobre 1 elevado a x. Mais a integral também sobre o volume desse termo que está aparecendo aqui. Esse termo que está aparecendo aqui é uma quadridivergência. Tá certo? Você tem a generalização do teorema de Gauss, em princípio, para qualquer dimensão. Tá certo? Isso vai dar a integral de superfície desse objeto na superfície que limita esse volume dele. Então você pode escrever que essa última integral vai ser integral sobre ΔV do elemento de superfície, esse que está associado com essa superfície, o elemento de integração, isso aqui. Lembrem-se que derivar em relação ao covariante é uma coisa contra a variante. Tá? Lembrar disso. Esse cara aqui, por sua vez, é zero, por causa das condições que a gente impôs. A gente impôs que essas variações delta φ e c fossem a zero na fronteira desse volume que estava sendo estabelecido na definição da ação. Tá? Você vai para zero porque essas variações são nulas. Você permite que o teu campo varie em todos os pontos, exceto, né, na fronteira da região V que você está colocando aqui. E aí, se você impõe isso aqui, que isso aqui tem que ser da ordem de ΔΦ e C ao quadrado, né, você tem um problema, porque isso aqui já é da ordem de ΔΦ e C. Certo? Então isso aqui tem que se cancelar. Essa integral disso aqui tem que se cancelar. Como você está fazendo variações arbitrárias, ΔΦ e C, né, não tem como isso aqui ser zero se o que está sendo integrado junto com esse negócio que está aqui não for zero. Certo? Então a conclusão aqui é que para que você manter o princípio de minimação, você tem que ter essa coisa aqui acontecendo. Certo? Você tem uma condição sobre a densidade de Lagrangiano. Certo? As equações de Lagrange originais são sobre a Lagrangiana, né? Mas elas não incluem essa integração adicional. A gente sutilmente transformou o nosso problema num problema quadridimensional. E aí, por isso apareceu a densidade lagrangiana e não lagrangiana no chão. Vocês observam também o seguinte, que você pega a lagrangiana e deriva em relação a φ e c, ou seja, você supõe que a lagrangiana depende de uma configuração de campo específica φ e c. Você diz, a dependência da lagrangiana nessa configuração de campo φ e c é estabelecida através dessa equação. Essa equação não vale
para qualquer configuração de campo. Da mesma maneira como uma equação de mínimo não vale para qualquer x que você tem. Vale apenas para aquele x que minimiza, que satisfaz essa equação para aquilo. Por exemplo, né, se teu f é lambda x2 mais beta x, né, então df dx é 2 lambda x mais beta, tá certo? E se você impuser que isso daqui é igual a zero, o que você vai encontrar aqui é um certo x0. É igual a menos beta sobre 2 não. Isso aqui não é válido para qualquer x. Isso é válido só para esse x, especificamente. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se você tem a sua lagrangiana, que depende aí da sua variável φ, né? φc, φi em geral, você pode calcular dl de φi menos dmi de dl de dmi φi. Isso vai te dar uma equação que tem solução. E essa solução é o φc. É o que define o φc. Que nem ali, no caso de uma função. Aqui eu defino uma equação, tem uma solução, a solução é x0. Aqui também tem uma equação, tem solução, a solução é o φc. Certo? Então, essa equação que está aqui, né, é o análogo, no caso do sistema de campos, né, das equações de Euler-Lagrange que a gente conhece para sistemas de número finito de graus de liberdade. Tá certo? E mais, né, a gente está supondo já um tipo de covariância relativística. A gente está dizendo que o cara depende dos φis e dos φis. A gente vai avançar sobre isso, a gente vai pedir também que a lagrangiana seja um escalar, né, e extrair consequências desse tipo de coisa. A principal consequência delas é que as equações de movimento vão ser invariantes. Tá certo? Ok. Bom, vamos aplicar então isso que a gente sabe para alguns campos aí que a gente já encontrou pela frente. Tá certo? A partir de algumas equações de movimento que a gente já encontrou pela frente. Nossa abordagem é, em princípio, a gente conhece as equações de movimento e nós vamos procurar a lagrangiana, né, para esses caras. Na mecânica clássica, em geral, a gente propõe uma lagrangiana e tira as equações de movimento. Aqui vai ser um pouco ao contrário, pelo menos nesse início. Aí, como a gente vai ver, deu certo, beleza, então vamos voltar para o início. Vamos propor a lagrangiana e extrair equações de movimento da história. Então, uma equação que a gente já viu, né, e que a gente observou que tem bastante relevância, né, histórica, inclusive, é a equação de Klein-Gordon. Né? Tá certo? Que densidade lagrangiana eu teria que montar para obter uma equação de Klein-Gordon? Né? Uma equação como essa. Né? Eu posso propor o seguinte, né? Supondo que esse campo φ, né, seja um campo escalar, essa é uma hipótese, né? Supondo que o campo φ seja um campo escalar, eu poderia construir minha lagrangiana, a densidade lagrangiana, dessa maneira. Né?
do tipo A envolvem só φ. Todos os termos do tipo B envolvem derivadas do φ. Tá certo? Então aqui você pode andar, né, para φ3, φ4, φ5, φ6 e assim por diante. Né? Claro que eventualmente o φ vai ter uma dimensão canônica, massa, né? E, portanto, esses coeficientes aqui vão ter dimensões também. Né? Aqui você vê que você não começa no B1, você começa no B2. Por que não começa no B1? Por que eu não tenho um termo linear em D de φ? Porque um termo linear em D de φ não me daria uma lagrangiana escalar. Não daria uma lagrangiana vetorial. Não é o que eu quero. Eu quero uma lagrangiana com uma característica bem definida sobre a transformação de Lorentz. Essa característica é a mais simples possível, que é ser escalar. Ah, podia ter pedido uma lagrangiana vetorial. Sim, podia ter pedido uma lagrangiana vetorial. Mas não é a lei de transformação mais simples possível. Então, o mínimo que você faz para conseguir escalar quando você tem derivada no meio da história é fazer dmφ. Claro que o céu é o limite. Aí você pode ter dmφ ao quadrado, dmφ ao cubo, dmφ até onde você quiser. Né? Aí agora você olha para a estrutura, né? Você quer obter isso. Né? Você olha para a estrutura das equações de Euler-Lagrange. Tá certo? Se você calcular dl dφ, tá certo? Você observa que o primeiro termo que está aí, eles dão uma condição que é uma constante. Não tem constante na equação de Pythagora. É legal fazer a 1 igual a 0. Eu não vou conseguir uma boa lagrangiana para aquele primeiro termo. Né? O segundo termo me dá um termo linear. Tá certo? Uma coisa que seja quadrática ali, quando eu calcular dl dφ, tá certo? Vai ser linear em φ. Tá certo? Um terceiro termo que fosse cúbico já me daria uma coisa quadrática em φ. Só que a equação de Pythagora não tem coisas quadráticas em φ. Ela é uma equação linear. Então, eu praticamente posso eliminar todo mundo, exceto esse cara que está aqui. Certo? Se eu fizer agora dl de dμφ aqui, né, eu vou ver que eu obtenho uma coisa proporcional a dμφ do primeiro termo de derivados, d2, né, etc. Daí eu vou calcular mais uma derivada, eu vou ter uma derivada segunda sobre uma derivada. Né? Derivada segunda sobre φ. A equação de Pythagora, sim, envolve derivada segunda, está lá no tabulador cartesiano. Então, aquele termo está legal. Mas se eu pegar o segundo termo em B, o termo B4, né? dl dμφ vai me dar dμφ vezes dμφ, vamos dizer assim, mais uma derivada. Né? Então, eu vou ter uma coisa que é trilinear em φ, a qual ainda por cima eu vou aplicar uma derivada. Como a equação de Pythagora é uma equação linear, eu também posso abrir mão disso. Tá? Esses caras não vão produzir uma equação de Pythagora. Quem sobrou? Né? Na forma mais geral da minha lagrangiana para produzir uma equação de Pythagora, se mantendo como um escalar de Lorentz, né? Esse foi o critério principal que a gente usou aqui, né? A gente tem essa coisa aqui, ó, A2, I2 mais P2 dμφ. Agora você pode aplicar as equações de Euler-Lagrange nessa lagrangiana que está aí. Né? Então, dl dφ, né, vai ser 2A2 φ. Né? dl dμφ vai ser, esse P2 é aqui embaixo, esse P2 dmφ. Certo?
eu juntar essas duas coisas, eu vou ter o seguinte, eu vou ter demi-fi menos 2A2 sobre B2 igual a zero. Certo? Então, para eu encontrar a equação de Klein-Gordon, eu tenho que impor aqui uma condição sobre esse A2 e esse B2. Menos 2A2 sobre B2 seja um meio de M2. Seja um meio de M2. Portanto, A2 sobre B2, né, seja menos um meio de M2. Então, se eu colocar B2 em evidência nessa lagrangiana, eu vou ter demi-fi deu problema. Não é B2 de baixo, né? A2 sobre B2. Então, só fazer B2 igual a 1 e A2 igual a menos M2 sobre 2. Está focando no meio ali. Eu perdi. Perdi o 2 aqui. Porque eu estou DL de demi-fi. Demi-fi. Vai ter um 2 aqui que eu perdi aqui. Então, aqui eu tenho um 2 também. E aqui não tem esse meio. Isso aí. A2 sobre B2 igual a menos M2. Oi. Igual a 2. Esse aqui? Porque eu estou derivando uma coisa que é demi-fi. Né? Estou derivando demi-fi em relação a. Vou escrever assim, demi-fi, né? Em relação a demi-fi, certo? Então, esse primeiro que está aqui, né? Vamos dizer, isso vai estar demi-fi delta mili, vai ser derivada disso em relação a isso. Né? E você vai ter um outro termo análogo, né? Mas aí você tem que abaixar esse índice, levantar esse, né? E fazer a derivada desse cara com índice embaixo. Você vai ter um termo duplo, né? Que vai aparecer aqui. Essas duas contribuições. Então, isso aqui dá 2 vezes demi-fi. Então, toda lagrangiana, né, ela fica com uma certa constante, demi-fi menos M2 Fi2. Para você se livrar desses fatores 2, que não significam nada, mas são fatores multiplicativos em geral da sua equação. Você escolhe o B2 igual ao meio, né? E você chega a uma forma que é universalmente consagrada da lagrangiana de Klein-Gordon. Então, essa lagrangiana gera essa equação de movimento, certo? Claro que você precisa fazer uma escolha na razão desses coeficientes, mas ela ainda está indeterminada a menos da multiplicação por um coeficiente arbitrário. Né? Você tem que escolher, não tem jeito, não tem que saber.
Uma coisa importante ressaltar aqui é o seguinte: essa lagrangiana, ela gera a equação de Main-Born, né? Mas outras lagrangianas também poderiam gerar a equação de Main-Born. Ela de fato não é a única lagrangiana possível. Eu escolhi escrevê-la desse jeito, mas, por exemplo, eu poderia ter colocado termos envolvendo derivadas segundas. É que estava fora do escopo da minha escolha de lagrangiana. Eu falei, a lagrangiana depende do campo e derivada primeiro do campo, né? Mas se eu tivesse permitido que a lagrangiana dependesse de derivada segunda, eu podia colocar o termo φ da Lambertiano φ aqui, que é tão escalar quanto, e que é quadrático em φ, que a gente veria que geraria também os termos da equação de Main-Born. Só que aí eu preciso de um princípio variacional diferente, porque eu tenho uma derivada segunda, né, dentro da lagrangiana. A gente optou por não fazer isso, né? Mas por que eu poderia até fazer isso e continuar na mesma lagrangiana? Porque existe uma indefinição básica da lagrangiana caso você some uma quadridivergência a ela, né? Você pegar a tua densidade lagrangiana e substituir por L mais dmi de lambda mi, certo? Esse lambda mi é uma função arbitrária dos campos e das derivadas dos campos, certo? Na atuação, né, ela vai mudar pela integral sobre delta V do ds mi lambda mi, certo? Se você coloca as condições usuais, né, de variação, né, que o campo não varia nessa superfície, esse termo aqui é um termo de superfície, vai coincidir para o campo e para o campo que varia. Então, ele não vai produzir efeitos nas equações de movimento que eu proponho. Certo? Então, isso é o que você poderia utilizar para transformar essa lagrangiana que está aqui numa lagrangiana com segundas derivadas, né? Você poderia somar um termo que seria essencialmente dmi de φ dmi φ. Certo? É um termo envolvendo segundas derivadas, né? E aí, esse termo dmi de φ mais dmi φ, né, se você somasse, você poderia escrever ele como dmi φ menos φ da Lambertiano φ. Aí, escolhendo o coeficiente desse termo adequadamente, você poderia cancelar esse termo que está aqui e manter esse. Isso geraria a tua equação de Main-Born do mesmo jeito. Só que, como eu disse, é uma lagrangiana dependente de segundas derivadas. Aí você teria que usar um princípio particular variacional modificado. Nenhum problema, portanto você lembra disso. Tiago, pode explicar de novo por que você quer adicionar esse termo? Oi? Pode explicar de novo por que você quer adicionar esse termo? Eu não quero, porque eu posso. Né? Se eu adicionar um termo que é uma quadridivergência, né, as equações de movimento não serão afetadas. Porque a ação muda por uma constante que é uma integração sobre a superfície que limita o volume. Quando você fizer a variação da ação, como essa variação se anula sobre essa superfície, esse termo não vai produzir nenhum efeito nas equações de movimento. Então a tua lagrangiana é sempre ambígua, sempre, pelo menos por uma quadridivergência, se você somar uma quadridivergência. Certo? Na verdade, existem outras ambiguidades. Existem as chamadas lagrangianas não equivalentes. Desculpa, não sei se o termo é exatamente. Não, lagrangianas equivalentes. Melhor usar a coisa mais canônica. Lagrangianas equivalentes, elas produzem as mesmas equações de movimento e não são
diferentes umas das outras por essa coisa que está aqui. Isso aqui é absolutamente trivial, né, em termos de diferença. Mas você poderia ter, né, tem contra-exemplos à vontade por aí na literatura, lagrangianas que não diferem por uma quadra de divergência e que produzem as mesmas equações de movimento. Certo? Isso é um problema, né, na hora da quantização. Né, porque potencialmente as simetrias dessa lagrangiana não são as mesmas simetrias das outras, da outra lagrangiana. Qual das duas você vai usar? Se você usar como critério obter as equações de movimento, você vai ter uma escolha de Sofia na mão. Certo? Para esses sistemas que a gente está considerando, os sistemas quântico-relativísticos associados às partículas que a gente conhece, isso não parece ser um problema. Pelo menos os exemplos que eu vi até no seminário aqui no CBPF na década de 80. Os exemplos que eu vi eram exemplos para sistemas de número finito de graus de liberdade, sistemas não relativísticos. Mas eu achei interessante, de qualquer forma. Me interessa por tudo que é bizarro. Coisas bizarras me chamam a atenção, em geral. Isso é um problema, deformação emocional, intelectual, coisa assim. Vamos lá. Legal, então fizemos isso com a equação de Klein-Gordon, né? E o próximo passo agora é fazer com as equações de Maxwell, certo? Ou seja, deduzir aqui, o nome desse curso é mesmo, eletromagnetismo. Então, a gente precisa, já que a gente está falando, né, que o campo eletromagnético, né, a gente quer ver o campo eletromagnético como um sistema dinâmico definido pela liberdade, o próximo passo é deduzir a lagrangiana que gera as equações de Maxwell. Então, vamos lá. Vamos seguir um ritmo parecido, né, com esse que a gente viu aqui. Né? A gente vai propor uma lagrangiana que depende do campo básico, que é o quadro vetor potencial, e depende das suas primeiras derivadas. Certo? Algumas coisas a gente já pode superar, né? Certo? Eu não vou botar coisas lineares. Aí tem uma razão a mais, né? Porque o campo AMI tem um índice vetorial. Se eu botar um AMI linearmente aqui, né? Eu não consigo botar um AMI linear sem derivada nenhuma. Né? Porque a lagrangiana não vai ser um escalar, nesse caso. Outra coisa, se eu colocar coisas do tipo AMI ao cubo, AMI à quarta, né, ou DMI AMI ao cubo, DMI AMI à quarta, eu já sei que vou gerar coisas não lineares e as equações de Maxwell são equações lineares no campo AMI. Tá certo? Então eu já corto um bocado de etapas aqui pensando nisso. Né? Uma lagrangiana que continue seguindo o mesmo critério, né? Eu quero ter um escalar do Lorentz, né? E quero que gere equações lineares, né? No campo AMI, certo? Então, bom, antes de escrever a lagrangiana, vamos escrever as equações de Maxwell, né? Fez as equações de Maxwell, certo? Lembrando, né, que o nosso FMI então, essas equações são equações de segunda ordem de AMI, né? O dMi de FMI vai ser Galovertiano AMI menos dMi AMI, certo?
elas são equações de segunda ordem. Portanto, eu tenho a expectativa de envolver uma lagrangiana apenas com termos, no máximo, bilineares, contendo derivadas. Certo? Essa lagrangiana pode ser escrita assim, né? Um meio porque coisas quadráticas eu já sei que vão encher o saco com aquele fator 1 meio. Então eu já boto 1 meio logo de cara, né? Para a gente não ter, se preocupar com isso, né? A diferença entre esses dois aqui é que esse mi está contraindo com a outra derivada nesse primeiro termo, certo? Essa estrutura tensorial é diferente, em princípio, independente da outra. Esse mi contrai com esse mi, nesse primeiro termo, que está associado com a contração das duas derivadas. E nesse segundo termo, esse mi contrai com o ami, tá certo? O índice da derivada satura com o índice do campo, certo? Então, são duas possibilidades, em princípio, diferentes. Depois você tem a derivada contraindo com o próprio lugar onde ela está atuando, né? E isso aqui aparecendo ao quadrado. E não tem mais o que pensar. Se você estabelecer esses critérios, eu quero que a coisa seja no máximo quadrático, que envolva apenas uma derivada, né? Mesmo que seja derivada de alguma coisa ao quadrado, por exemplo, tudo bem, isso aí está valendo. Né? Então, a liberdade que eu tenho é de oscilar essa contração que está aqui de todas as maneiras possíveis. Né? Eu poderia botar um termo desse tipo, né? Ali. E lembrando que eu tenho que gerar um termo linear em J, certo? J é uma coisa externa, uma corrente externa, certo? Lembrando que eu tenho que gerar um termo linear em J, eu penso que o que geraria um termo como esse seria precisamente um termo do tipo ami J-mi. Se eu tiver BL, BAMI, tá certo? Eu vou obter J-mi. Se eu aplicar sobre esse termo. Esse termo é linear em A e linear em J. Eu não poderia ter um cara, por exemplo, que fosse quadrático em A e envolvesse uma divergência de J. Não geraria só o J, geraria mais coisas. Né? Se eu quero gerar só esse cara que está aqui, praticamente a única opção que eu tenho é essa aqui. Tá certo? Esse ami aí, qual é ele? Oi? Esse ami, sozinho? Esse cara aqui é uma possibilidade. Está sendo colocado aqui. A possibilidade que vai ser descartada. Não comentou que precisava de uma derivada? As coisas que têm derivadas entram nos termos A, B e C. Não tem outras opções. Mas também tem as coisas que não têm derivadas. Eu posso montar um escalar com a mi fazendo a mi. Tá certo? Não coloquei lá. Só que depois eu tenho que comparar com as equações de Maxwell para saber se ele deveria estar presente lá ou não. Aí a gente vai ver que não vai estar presente. Então, se eu calcular agora isso vai dar o seguinte. Lembra que a gente tem no meio, né? Em geral, esses termos que estão aqui vão contribuir duas vezes, do mesmo jeito. Né? Deixa eu só fazer explicitamente. O que vocês acham? Eu preciso fazer explicitamente a derivada desse primeiro termo ou tranquilo? Isso dá para ver. O que eu quero dizer é,
Isso aqui vai 2 vezes, vai cair esse 2 aqui, A, né, vezes dmi a mi. Dá para ver isso? Se não, eu faço. Não tem problema. Se tiver problema com os índices, eu vou fazer. Pronto. Então, PL, derivada que eu vou calcular explicitamente é essa daqui. Derivada de a mi em relação, melhor eu trocar esses índices, né? De alfa a delta, de alfa a delta. Então, isso em relação a dmi a mi. Então, vamos dizer, a maneira canônica, né, de fazer isso é você abaixar todos os índices desses caras que estão aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa derivada em relação a mi de delta gama de alfa a gama alfa delta de delta. Eu coloquei todos os índices embaixo, que é para ele fazer a derivada em relação a caras que estão com todos os índices embaixo. Então isso daqui dá eta, delta gama, delta, alfa, delta. E aí eu vou derivar primeiro esse e manter esse. Né? Então eu vou ter delta, mi, alfa, delta, mi, gama, e delta a delta. E aí depois eu mantenho esse e derivo esse. Né? Delta, delta gama, delta, alfa, delta. E alfa, gama, delta, mi delta, delta, mi delta. Vamos contrair os índices que eu tiver que contrair, né? O eta beta gama vai fazer esse beta virar gama em cima. O eta alfa delta vai fazer esse delta virar alfa em cima. Né? Então tem D delta alfa mi, delta mi, delta gama mi. Vai aparecer aqui eta, delta, beta a alfa. Delta. Delta alfa, delta. Esse é o primeiro termo, aí você tem o segundo termo que vai ser delta, mi delta, delta, mi delta. Aí você sobe delta virar alfa e alfa.
usei as métricas primeiro, certo? Eu eliminei as métricas subindo os índices. E agora eu vou eliminar as deltas. Você poderia subir os índices nas deltas? Não. Não pode. Com as deltas eu troco o índice por outro índice. Então, isso aqui dá agora DMI ali, né, que é o alfa vira Mi e o gama vira I. Né, mais, de novo, DMI ali. Então, você está 2 vezes DMI ali. Com o tempo, você sobe e baixa esses índices de cabeça. Você esquece, você não fica escrevendo esses zetas assim, explicitamente. Esse aqui é o canal para fazer um negócio limpo, mas então, quando você tiver fazer muitas coisas dessas, nunca faz assim. Você olha para o negócio e fala assim, não, isso daqui é a mesma coisa que eu botar esse ali para baixo e esse ali para cima, tá certo? E eu faço a derivada desse aqui primeiro, aí o segundo tempo, quando eu vou fazer, eu abaixo esse, levanto esse, faço duas coisas mais rápido. Né? Então eu tenho que esse cara aqui produz 2 vezes DMI ali, como eu disse, tem um meio aqui na frente e vai cancelar esse cara. Então o resultado é esse aqui, ó, A vezes DMI ali. Né? Aí você tem também B vezes DMI ali, mais C vezes delta mi de alfa a alfa. Esse aqui talvez requer um pouco de. Você tem de alfa a alfa ao quadrado. Isso aqui é de alfa a alfa, de beta a beta. Você está querendo derivar em relação a D DMI a mi. Certo? Então, já fazendo desse jeito que eu estou propondo aqui, né? Você tem um eta alfa delta, vamos dizer assim, né? Eta alfa delta, alfa delta, eta alfa delta, e alfa a delta. Quando você deriva esse cara que está aqui em relação a DMI ali, você vai ter eta alfa delta, delta mi alfa, delta mi delta. Esse outro cara que está aqui não tem nada a ver com a sua, continua sendo d delta beta, do mesmo jeito. Então, essas contrações que você tem que resolver aqui, nesses índices. Né? Então, você vai ter eta mi, resultado desse cara que está aqui, certo? Quer dizer, quando você deriva esse cara aqui, mantém esse, você tem eta mi vezes esse. Quando você deriva esse cara aqui, mantém esse, você tem de novo eta mi vezes esse. Daí dá um 2 que vai gerar esse termo que está aqui, certo? Então, esse aqui é a derivada em relação ao DMI ali. Aí você tem a derivada em relação a I, que é PAI mais E sobre 2 JI, já que eu botei um meio que eu estou ligando por todo mundo. Né? Eu podia encontrar E se eu tivesse colocado 2E. Bom, as equações de Maxwell, né, elas são isso aqui, né? DMI aí menos DMI aí igual
caras aqui, você tem que aplicar esse DMI aqui e observar as equações de Maxwell para ver quais termos que você tem que manter, quais que você tem que jogar fora. Né? Esse primeiro aqui parece que você tem que manter. Você tem DMI, ali. Né? Esse segundo está mais ou menos com a cara do outro que está lá. Né? E esse cara que está aqui, você vai ter um DMI de alfa a alfa, que também tem a cara desse cara que está aqui. Se você comparar com as equações de Maxwell, né, e comparar termo a termo, você vai ficar com uma coisa assim, que o A vai ser E sobre 2, o B vai ser menos C menos E sobre 2, e o D vai ter que ser igual a zero. Você não tem nenhum termo que não envolva derivadas do A nas equações de Maxwell, enquanto que o D envolve um amigo direto. Né? Pois essas relações que estão aqui são obtidas comparando diretamente, né, o que a gente obteve aqui e aqui com as equações de Maxwell. Certo? Aí, quando você volta na sua lagrangiana, né, você vai ficar com o seguinte: 6,5 é sobre 2 esse termo que está aqui, proporcional a C, dá para a gente mostrar agora que ele pode ser escrito como uma quadra de divergência. Certo? DI ali ao quadrado menos DI ali. Isso é o que você teria se você fizesse somasse e subtraísse, né? DI ali, DI ali, e aqui eu não somei e subtraí nada, só reescrevi o tempo inteiro. Aqui eu posso somar e subtrair essa coisa aqui, ó. Ami, menos ami, isso aqui é absolutamente igual a esse que está aqui. Você agora observa essa soma, você vê que esse termo aqui, esse mais aquele que está ali, eles são a divergência, esse mais esse. Né? São a divergência de ami, DI, ami. Certo? Ó, você tem DI, ami, DI, ami, que é esse cara aqui. Opa, não. Esse.
primeiro aqui. Né? Aí entra com a derivada. Ami, demi, demi, ani. É exatamente esse cara aqui. Então, esse mais esse são essa quadra de divergência que está aqui. Né? E você tem demi, ani, demi, ani. Agora você está colocando esse cara aqui, ó. Se você aplicar demi nesse cara, você obtém o primeiro que está aqui, pula esse cara, você vai obter o segundo que está aqui, os dois com o mesmo sinal de menos. Resultado, isso daqui é um demi de um certo ângulo ali, uma certa quadra de divergência. E como você tem liberdade, né, para ignorar quadros de divergências no nível do seu lagrangiano, você pode simplesmente fazer C igual a zero, se você quiser. Ele vai gerar as mesmas equações de movimento que a gente tinha antes. Então, a forma final, né, da nossa lagrangiana vai ser essa aqui. É sobre 2 no meio, 1 ali. Você vê que demi ali tem os dois, né, que estão aqui. Então você pode colocar ele em evidência. Você vai ver demi ali menos demi ali mais ali J ali. E mais uma vez, esse cara daqui, né, ele é antissimétrico em I, certo? Então você vai ter que antissimetrizar esse cara aqui também. Então isso aqui vai dar E sobre 2, 1 quarto, dmi ali menos dmi ali. Aí você pode descer o índice Mi aqui, subir o índice Mi aqui, você vai ter encontrado FMI e FMI. Né? É sobre 2 e 4 FMI. FMI mais a mim JMI. E a escolha final que está aqui, né, é igual a menos 2. A única razão para você fazer isso é que você, mais tarde, vai procurar obter a energia, a densidade de energia associada com o campo eletromagnético, você gostaria que ela fosse positivo definido. Isso depende de uma constância positiva ou negativa na frente da lagrangiana, essencialmente. Então a gente escolhe E igual a menos 2 para cancelar esse 2 aqui, que é global, e o menos com essa finalidade a mais, né, de obter uma densidade de energia positiva definida. Então, com isso aqui fica menos 4 FMI menos a mim JMI. Certo? Então, esse sistema dinâmico descrito por essa lagrangiana, que está aqui, gera as equações de Maxwell. Certo? O que a gente fez aqui, né, foi apenas observar que as equações de Maxwell podem ser vistas como equações de movimento do sistema dinâmico de infinitos graus de liberdade. Certo? Essa é a moral da história. Certo? Então, campos podem ser coordenadas generalizadas de sistemas dinâmicos. Certo? Essa é uma maneira clássica da gente ver as coisas. Né? E a gente vai explorar os campos da agora para frente, e nosso próximo passo é justamente estudar as simetrias
sob esse ponto de vista, do ponto de vista de sistemas dinâmicos. Né? Então, a gente vai definir um critério para simetria, para dizer que uma certa operação é uma simetria do nosso sistema, e vamos procurar as consequências da gente ter simetrias no nosso sistema. Certo? Há consequências, vocês sabem. Simetrias são como restrições, vínculos. Né? Quanto mais simetria você põe no sistema, menos liberdade seu sistema tem. Certo? E mais restrito seu sistema está. Então, simetrias, por isso, as simetrias são um guia extremamente útil para você construir lagrangianas, né, para a física das interações fundamentais. Porque você vai reparando nas simetrias dessas interações e você vai impondo essas simetrias sobre os lagrangianos que você quer construir e vai obtendo coisas que são cada vez mais restritas. O ideal seria você obter uma coisa tão restrita que só pudesse ser ela. Né? Aí você falava, poxa, então agora eu cheguei com uma coisa interessante. Se eu tenho a simetria, o lagrangiano tem que ser esse. A gente nunca chega nisso. A gente chega sempre a classes de lagrangianos, a possibilidades, etc. Então, basicamente porque você não consegue restringir completamente os termos de interação com as simetrias. Você até consegue restringir muito os termos livres, os termos baseados na parte cinética da energia cinética, né? da sua lagrangiana. Mas na parte que representa a interação, de fato, que a gente não falou sobre ela, né? A gente não consegue estabelecer tais restrições de maneira definitiva. Certo? Então é isso. Por hoje, é só, pessoal. A parte livre, né, da cidade mediana, nós temos F-limit diretamente. Então, se você quisesse, eu poderia dizer que a variável, o campo, né, não são os A's, são os F-limit diretamente. Mas o outro pedaço aparece no A diretamente. Né? Não tem como escrever isso para só ter o F-limit. Tem. Isso é chamado formulação de primeira ordem, né, do eletromagnetismo. Você pode escrever uma lagrangiana onde você trata o F' e o AMI como coordenadas independentes. Você precisa botar um termo a mais ali, para conseguir a definição do F' em termos do AMI, né, do jeito que você conhece. Mas, colocando esse termo a mais, você trata o F' e o A como variáveis independentes. Você coloca um termo que estabelece aqueles vínculos. Estabelece aquele vínculo. Mas seria tipo uma formulação Não, é lagrangiano mesmo. Só que é uma formulação de primeira ordem. Porque aqui, implicitamente, você está supondo que o FI é DI ali menos DI ali. Quer dizer, a priori, você observou bem isso, né? Mas o que deveria estar escrito aqui era isso aqui. Esse o nosso ponto de partida. Mas, já que você resumiu as coisas assim, a pergunta é, será que você pode tratar essa lagrangiana especificamente em termos do FMI diretamente, né? Já que o FMI não tem campo elétrico, magnético, né? A resposta é sim, você pode tratar estabelecendo, modificando essa lagrangiana para restaurar o vínculo entre AMI e FMI. Aquela definição da equilíbrio aí, uma equação de movimento. Isso, é uma equação de movimento. Então é interessante fazer isso às vezes. É porque na lagrangiana, né, quando parece que aparece pela primeira vez, você não pode, você tem que tratar alguns potenciais como algo que existiu. Não tem como escrever sem o potencial, não tem como escrever sem o potencial ser uma das variáveis independentes. Ou não, o potencial sempre vai aparecer de uma forma ou de outra. O potencial é uma coisa meio feia, né? Se eu olhar só para essa solução que está aqui, não. Porque eu preciso de um termo linear no potencial para gerar o jogo. Né?
mas talvez uma versão com o gauge fixado, com o calibre fixado, você consiga fazer isso. Não estou bem certo aqui. Ele pergunta o seguinte: se essa Lagrangiana que eu obteve desse sistema poderia ser escrita apenas em termos dos campos elétrico e magnético, ou seja, apenas em termos do F inimigo. Tem algum jeito de eliminar o Abir nessa história, né, de deixar apenas os campos elétrico e magnético? Eu diria que, olhando para a forma como a gente obteve a Lagrangiana, não, porque o termo que vai ser justamente responsável pela corrente envolve o Abir diretamente. Você não tem exatamente uma inversa dessa equação. Você não consegue escrever o A em termos do F, exatamente porque tem modo zero, vamos dizer assim. Né? Se você pegar o A e o A for uma par de divergência de alguma coisa, o F já dá zero. Você não consegue escrever o A em termos do F. Se você conseguisse, você podia substituir o A em termos do F aqui e pronto. Aí você tinha uma Lagrangiana para escrever só em termos dos campos elétricos e magnéticos. Você não consegue. O ponto é, se você tiver algum formalismo que você fixe o calibre, você traz essa possibilidade que eu levantei aqui. Mas eu não sei se essa possibilidade é concreta. Né? Talvez você consiga inverter o teu potencial em termos do F nesse calibre e aí escrever nesse calibre a Lagrangiana só em termos do campo elétrico e magnético. Tipo, você pode escolher um calibre Calibre de quê? a mim já tem igual a zero. Você fala assim, não dá, então eu consigo ser igual a zero. Não posso escolher esse calibre. Eu te diria que esse calibre não é atingível. Né? Tem algumas condições para você poder escolher um calibre. Não pode ser a Bangu assim, não. Você precisa ter o seguinte: se você tiver uma configuração genérica de campo de gauge, você tem que ser capaz de atingir através de transformações de calibre, um potencial que satisfaça essa condição de calibre. Isso significa o calibre ser atingido. Certo? Se você não conseguir isso, essa não é uma boa condição de calibre. Você começa com um cara que não satisfaz a condição de calibre, vai fazendo transformações de calibre e chega num cara que satisfaça a condição de calibre. Aí você fala, legal, então o calibre é atingido. Mas não me consta que um calibre como esse seja atingível. Certo? Tem que demonstrar. Estou chutando aqui que não é. Se isso aqui pudesse existir, né, num determinado calibre, seria bem estranho. Seria você chegar e dizer que as fontes foram embora. Certo? A fonte do campo eletromagnético foi embora.